E no ar mais um Pá Vivi, sem mimimi, pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu joinha, a sua curtida, porque muda tudo para gente. Você leva o Pá Vivi sem mimimi cada vez para mais longe. É por isso que a gente pede os 3 Cs. Curtiu, comentou e compartilhou e vem com a gente. O Ministério, comandado por Aniele Franco, quer priorizar a distribuição de alimentos a ciganos e quilombolas no Rio Grande. Essa é a informação que a gente tem, que divido com você a partir de agora, né, nesse governo que quer priorizar. A palavra é essa, tá? Quer priorizar. A notícia diz: o Ministério da Igualdade Racial pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social, bom, lembrando, são 39 ministérios, é o Alibaba e os 39, né? Então, vamos lá. O Ministério da Igualdade Racial pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social que as famílias ciganas, quilombolas e de terreiros afetadas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul sejam priorizadas na distribuição de alimentos em ações emergenciais do Estado. O verbo é esse. Não mudei não, hein? Priorizar. Segundo a diretora para a política de quilombolas e ciganos da pasta, Paula Balduino, desde o final de semana, o Ministério da Igualdade Racial deu início a um esforço para mapear as famílias impactadas. Abre aspas, é bastante difícil esse trabalho de levantamento de informação, porque algumas cidades ficaram sem energia. Então, tem algumas lideranças que estão incomunicáveis, fecha aspas, diz a Balduino. Ela diz também que o Ministério tem recebido vídeos e áudios de ciganos relatando os efeitos das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Eu não vou nem seguir. Eu vou para o meu comentário. Os ciganos foram mais afetados, os quilombolas mais afetados, moradores de terreiros foram mais afetados do que os outros? Será? O que passou na região do Vale do Taquari, levando tudo que via pela frente, a correnteza, escolheu quem? Não, agora nós vamos desviar, vamos pegar só os ciganos, depois a gente vai passar pelos terreiros, pelos quilombolas e voltamos ao curso normal? Isso aconteceu? Ou são todos seres humanos, são todos brasileiros, são todos gaúchos e todos precisam de atenção? Esse verbo priorizar aparece por quê? Para chamar a atenção de quem? Do planeta, do mundo? Dos globalistas, lacradores, de quem? Quando a gente escreve priorizar, ela está dizendo o seguinte: em detrimento desses, nós vamos ajudar, né, estes. Então esse aqui fica para depois, o gaúcho cristão, o gaúcho evangélico, o gaúcho ateu, enfim, está sem atendimento agora, ou se depender do Ministério da Igualdade Racial, não vai ter, porque a prioridade são ciganos, quilombolas e os terreiros. Veja, eu entendo que todos devem ser atendidos, é claro, sem prioridade. Como escolher prioridade nessa hora? E tem uma outra situação, hein, se o Ministério da Igualdade Racial, ela promove a desigualdade racial ao eleger um grupo prioritário, ou não? Tô louco ou não? Porque se ela elege um grupo, você concorda comigo que ela automaticamente, ela está dizendo o seguinte: turma, eu elegi vocês e os outros que esperem a comida, esperem a água, a roupa, o cobertor, o abrigo, é isso? Então, o que a Aniele está propondo em mais um tropeço da pasta, o que ela está propondo é isso. Então, a desigualdade é inacreditável. Percebe quem é Aniele, percebe quem é Simone Tebet, percebe quem é Lula, percebe quem é essa turminha, percebe Paulo Pimenta, que está de olho, na verdade, é na Prefeitura de Santa Maria. Pode dizer para mim que o Paulo Pimenta está de olho na situação do povo do Rio Grande. Ele está de olho do povo de Santa Maria, de onde ele é, para onde Lula foi na primeira viagem e onde ele quer ser prefeito.
Então, gente, não dá para esperar nada de diferente desse povo. É o que eles têm para oferecer. Olha, eu vou para o Deu na Gazeta, Mafê, alô, Gabriel, vou para o nosso Deu na Gazeta aqui. Este evento climático, Deu na Gazeta, né? Que esse evento climático coloca o Rio Grande do Sul na lista das maiores tragédias da história do Brasil. O Rio Grande do Sul caminha em direção à triste lista das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Já chegando perto de 100 mortes, esse número deve ser, infelizmente, multiplicado, em decorrência das fortes chuvas que atingiram 401 municípios, ou seja, cerca de 80% das cidades gaúchas. As tempestades ainda podem voltar a castigar o estado gaúcho, conforme os institutos de meteorologia. De acordo com o boletim atualizado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, no fim da tarde desta terça-feira, o número de vítimas fatais chegou a 95. 4 mortes seguem em investigação, com o registro de 372 pessoas feridas e 131 pessoas que seguem desaparecidas. Há relatos incríveis, né? E a gente vai tratar já disso aqui. As maiores tragédias do país estão concentradas na região serrana do estado do Rio de Janeiro, na área metropolitana da capital fluminense, nos últimos 14 anos. A principal catástrofe climática aconteceu em janeiro de 2011, quando o volume de chuva esperado para o mês foi registrado no período de aproximadamente 3 horas. Um mar de lama invadiu cidades serranas do Rio, e a enxurrada destruiu casas e arrastou as vítimas nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. 918 pessoas morreram e 100 são consideradas desaparecidas até hoje, na maior tragédia climática da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, o ano de 2023 já havia sido marcado pelas chuvas intensas e pelas tragédias no estado, que sofreu com enchentes e enxurradas pelo transbordamento dos rios. O ápice aconteceu em setembro, quando as tempestades acompanhadas de fortes rajadas de vento castigaram o Vale do Taquari, principalmente os municípios de Mussum e Roca Salles. O evento climático havia sido considerado o pior da história gaúcha, com 54 mortes. A última vítima foi reconhecida no dia 17 do mês passado, uma semana antes do início da tempestade recorde que superou a tragédia anterior. Olha, é certo que o que eu vou dizer aqui não tem ainda nenhuma confirmação oficial, é certo que o que eu vou dizer aqui ainda carece, né, da confirmação, em especial por parte das autoridades competentes, mas a gente tem acompanhado imagens dos barcos, dos botes, navegando por ruas alagadas, por bairros alagados, por cidades alagadas, e o que a gente vê são corpos boiando, a situação daquele piloteiro, daquela embarcação onde a tripulação, achando que era uma boneca, era o corpo de uma criança. Tivemos aí em Roca Salles a família soterrada, encontrada, a família abraçada. Dá para imaginar? Então, infelizmente, o que a gente está acompanhando no Rio Grande hoje, a gente de verdade não sabe o tamanho disso. É triste dizer, mas a gente não sabe. Ainda não sabe. Existe a possibilidade que o Rio Grande, em especial Porto Alegre, volte ao normal, né, com relação ao nível do Guaíba, enfim, em 10 dias. 10 dias. Isso se não tiver nenhum novo episódio de chuva. Veja, 10 dias. 10 dias é muito tempo. 10 dias provavelmente traga, né, informações que a gente não gostaria de divulgar aqui, com relação às pessoas que estão afetadas, né, que estão, aliás, desaparecidas. E tudo que a gente ainda não sabe, que tem por baixo da água ainda, né? Então é lamentável. É importante que a gente entenda a importância da nossa doação.
E hoje pela manhã, eu vou tentar encontrar aqui rapidamente. Eu fiz hoje, na Auriverde, a leitura, porque a gente não pode, até em função da monetização e tal, do canal, acredite, né, a gente tem dificuldade para executar um hino. A gente tem dificuldade para executar um hino. A gente tem hoje, provavelmente, o que chamam de domínio público, o domínio do governo sobre algumas obras. Dentre elas, algumas canções e hinos da nossa República. E um desses hinos, ou uma dessas canções, eu fiz questão de trazer hoje na Auriverde, quero dividir isso com você, que é a canção da Força Expedicionária Brasileira. Quando eu recebi na Auriverde Brasil hoje pela manhã, voluntários que estão partindo da minha cidade rumo ao Rio Grande, com 3 caminhões, materiais de limpeza, higiene pessoal, quando a gente ouve pessoas que estão partindo de todo o Brasil, Mafê me disse agora há pouco, a Mafê, tem um coração que não cabe no peito, Mafê disse, Pitoli, é que eu tenho minha filha pequena, mas a minha vontade é de estar lá ajudando. Eu disse que a gente vai precisar criar uma força expedicionária brasileira. Eu não estou falando de força armada, não estou falando de guerra civil, pelo contrário. Mas quando a gente fala da Força Expedicionária Brasileira, a gente está falando de um acontecimento histórico que leva para a Europa para um combate na Segunda Guerra, com 25 mil brasileiros. Desses, 450 não voltaram. Mas esses 25 mil brasileiros, quem eram? Era o contingente do Exército naquele momento? Não, mas muito longe disso. Muito longe disso. E eu estou dizendo que nós vamos ter que nos preparar para criar uma força expedicionária brasileira para cuidar da gente. Nesse momento, para cuidar do povo do Rio Grande. Porque a gente já percebeu, as Forças Armadas não dão conta. O governo Lula é incompetente, com ações recheadas de maldade, de sarcasmo, de crueldade, sórdidos, ardilosos. Então nós, a população brasileira, eu defendo essa ideia da criação dessa Força Expedicionária Brasileira, sem arma, hein? Estou falando de guerra civil, mas longe disso. Mas nós vamos precisar mostrar para essa gente que a gente constrói uma ponte com 1/5 do valor, em 10% do tempo. A gente vai precisar mostrar. E aí, essa canção da Força Expedicionária Brasileira, se você não se lembra da letra, eu vou contar para você. E mostra exatamente o momento que nós estamos vivendo diante de tantos brasileiros que estão deixando seus lares, partindo para o Rio Grande. A canção diz o seguinte: você sabe de onde eu venho? Começa com essa pergunta justamente porque 25 mil homens se juntaram e partiram para a Europa para lutar. E você sabe quem eram estes? A pergunta tem a seguinte resposta. Repetindo a questão, você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, onde 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Nós hoje precisamos entender que temos um compromisso com o Brasil, porque se depender destes que aí estão, esperando as emendas, as assinaturas, enquanto corpos boiam e pessoas ainda precisam de socorro, enquanto a gente não se mobilizar de fato, esquece.